Manifestação de espíritos de seres vivos. Certa vez houve o seguinte caso. Falei a um universitário sobre espíritos, mas ele não se convencia. Como que me desafiando disse: Então, veja se estou com algum espírito me influenciando. Imediatamente procedi ao exame espiritual e não demorou muito. O rapaz entrou em transe e começou a falar com o jeito de uma jovem. A manifestação era do espírito de uma mulher que trabalhava em uma casa noturna em Assakusa, onde ele ia se divertir de vez em quando. A mulher se enamorara dele e o espírito fez o seguinte pedido: Faz tempo que ele não vem me ver. Gostaria que lhe dissesse para vir, pois estou com muita saudade. Senti-me constrangido por ser solicitado para transmitir o recado de uma pessoa apaixonada, mas ainda pelo pedido ter sido uma manifestação do espírito de uma pessoa viva. Logo que o universitário voltou a si, apresentava um semblante de quem não estava entendendo nada. Então perguntei: Como foi? Ao que ele respondeu: Não sei se entrei em transe, mas a verdade é que eu não me lembro de nada. Quando lhe contei sobre o que a jovem disse, ele ficou espantado e envergonhado. Além disso, se deu por vencido e reconheceu a existência de espíritos. Uma vez, quando fiz o exame espiritual numa jovem gueixa, manifestou-se o espírito de uma pessoa viva. Depois de lhe fazer várias perguntas, compreendi que se tratava do espírito de seu amante, que era proprietário de uma loja atacadista de açúcar. Ele disse o seguinte: Combinei encontrar-me com essa gueixa hoje à noite. Como surgiu um compromisso inadiável, peço-lhe o favor de dizer-lhe que só posso encontrar-me com ela amanhã. Suas palavras e gestos eram de um homem de 40 a 50 anos, o que não deixava margem de dúvida. Quando transmitiu o recado à jovem, esta se espantou. Disse que entrara em transe, que não sabia absolutamente o que falara, mas que realmente havia combinado aquele encontro. Uma ocasião fui procurado por uma moça de mais ou menos 20 anos que me disse que lhe parecia estar com depressão e que estava achando o mundo muito sem graça. Eu lhe disse que não havia lógica uma pessoa de aparência tão sadia e tão bonita estar naquela situação e que certamente devia haver um motivo muito forte para isso. Então, após fazer várias perguntas, finalmente compreendi que a causa era um rapaz da vizinhança, que se apaixonara por ela. Ele tenta me conquistar por meio de cartas e de outras formas, disse a moça, mas eu não gosto dele e já o rejeitei por várias vezes. Entretanto, ele fica sempre perto da minha casa e por medo eu quase não saio. Então eu expliquei à jovem que o espírito daquele rapaz se manifestava nela. Sabendo disso, ela ficou mais tranquila, pois compreendeu que não estava doente. A partir daí, foi melhorando pouco a pouco até se recuperar completamente. Se é difícil fazer uma pessoa da atualidade compreender a existência de espírito de quem já morreu, mais difícil ainda é fazê-la compreender a manifestação de espírito de quem ainda está vivo. Todavia, como se trata de uma verdade indiscutível, gostaria que lessem cientes disso. Ainda poderia citar vários exemplos de manifestação de espíritos de seres vivos, mas penso que esses 3 são suficientes. Isso ocorre, na maioria das vezes, nas relações amorosas entre homem e mulher. Quanto à depressão daquela moça, qual seria a causa? Era a melancolia do rapaz gerada pelo amor não correspondido que se transmitia por meio do elo espiritual até ela. Dessa forma, a manifestação do espírito de uma pessoa viva se reflete no sono da outra pessoa. Portanto, se fosse o contrário do caso anterior, ou seja, se os dois se amassem, os elos espirituais de ambos se interrelacionariam e produziriam uma sensação agradável. É essa sensação que colabora grandemente para que o relacionamento se fortaleça. No caso de encosto de espírito de um desencarnado, sente-se calafrio, enquanto que na manifestação de espírito de pessoa viva, sente-se calor.
Tratando-se de espíritos de pessoas vivas, como os dos casos citados, não há grande problema, mas existem os que são terríveis. É o que ocorre entre a esposa e amante do marido, em triângulos amorosos, etc. Quando as duas disputam o homem, os ciúmes de ambas se transformam em entidades espirituais que lutam entre si. Em geral, a esposa sai vencedora, porque é natural correto vencer. Sua obstinação fará com que a amante seja acometida por doença, falecendo ou fugindo com outro homem. Consequentemente, sempre ocorre uma situação em que a amante acaba se distanciando. Se a manifestação for de espírito de pessoa viva, não é tão problemática quanto se for de espírito de Kudagitsune vivo. Kudagitsune é um animal um pouco menor que um melão, leve e felpudo, de pelos brancos e macios. Seu espírito é muito obediente ao ser humano e faz qualquer maldade que lhe ordenarem. Se a manifestação for de espírito de uma pessoa viva, não é tão problemática quanto se for de espírito de Kudagitsune vivo. Kudagitsune é um animal um pouco menor que um melão, leve e felpudo, de pelos brancos e macios. Seu espírito é muito obediente ao ser humano e faz qualquer maldade que lhe ordene. Desde os tempos antigos existem ascetas do sexo feminino chamadas de Izuna-tsukai, que utilizam esses espíritos. Esses espíritos aceitam os trabalhos que lhes pedem, como por exemplo, de vingança. Há também manifestação de espírito de raposa viva. Seu corpo habita os oratórios Inari ou as matas, e só o seu espírito atua. Em 25 de agosto de 1949. Faça uma dedicação virtual. Compartilhe os vídeos dos ensinamentos de Meishu Sama. Compartilhe agora.